Você já deixou de fazer alguma coisa muito importante na sua vida por conta do medo? Eu já. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de tudo, eu quero falar com vocês sobre o que é o medo. Bom, o medo, ele foi criado para nos proteger. Mas o problema é que ele não sabe diferenciar uma apresentação de um trabalho ou de um leão. Então, ele não sabe a diferença entre um e outro. E é por isso que o medo nos atrapalha tanto na nossa vida quando a gente quer desenvolver alguma coisa ou buscar e correr atrás dos nossos sonhos. Então, eu estive pensando como o medo, quando a gente cede para o medo, a gente acaba perdendo muitas oportunidades novas na nossa vida. A gente deixa de experimentar muita coisa porque a gente acaba cedendo ao medo de errar, ao medo de fracassar, ao medo de ser julgado, do que os outros vão pensar da gente. E isso acaba nos afastando de grandes coisas que a gente poderia experimentar na nossa vida. E muitos dos nossos obstáculos, das nossas crenças que a gente tem, a maioria deles, se não todos, está envolvido pelo medo. O medo de julgamento, o medo de tentar e não conseguir, o medo de se sentir porque se sente incapaz. Então, eu acredito que o medo, ele está muito envolvido em todos os aspectos das nossas crenças e daquilo que acaba nos limitando. E eu mesma já deixei de fazer tanta coisa por conta do medo, por conta de não me sentir capaz e o medo de ser julgada e de ser apontada e acabei deixando tudo. Então, eu percebi que com isso eu deixei de experimentar tanta coisa na minha vida. E eu não digo apenas de redes sociais, eu digo até mesmo de quando a gente viaja, por exemplo, e vai em um lugar onde a gente tem que se desafiar. E o medo acaba sobressaindo e a gente perde muita experiência, muitas coisas que a gente poderia ter vivido que fariam muita diferença aí na nossa trajetória. Então, ele meio que acaba decidindo pela gente e faz com que a gente perca muitas coisas na nossa vida. Um dos grandes medos que eu tento superar todo dia é o medo de ser julgado. Só que isso acaba afetando diretamente na nossa identidade, porque a gente quer transparecer uma coisa que a gente não é, justamente justamente pelo medo de ser julgado. E isso acaba afetando a nossa identidade também. A gente deixa de ser aquilo que a gente quer ser ou aquilo que a gente esconde dentro da gente. Tudo isso por conta do medo. Então, o medo acaba nos colocando em um lugar onde nós nos sentimos diminuídos e nos sentimos incapazes de realizar coisas, de desfrutar da vida com mais intensidade. E eu meio que cansei de deixar o medo ganhar essa batalha. Então eu quero trazer aqui para vocês algumas ideias de como agir apesar do medo, a partir deste livro que eu tô lendo, Os Quatro Compromissos. Esse livro aqui é muito interessante. Ele é bem curtinho, bem pequenininho, mas ele traz muitas visões profundas a respeito de várias coisas para ser pensadas. Ele abre um pum na tua cabeça, que te faz raciocinar e pensar em coisas que a gente não parar, que a gente no normal, no dia a dia, não para pensar. Tem alguns pontos que talvez eu discorde, mas no geral é um livro muito bom e que me fez refletir sobre isso também. E aqui nesse livro ele fala uma coisa muito interessante e que eu acho que é muito legal de compartilhar. Como eu tinha falado, o medo ele envolve muitas camadas das nossas crenças. Então, essas crenças estão envoltas pelo medo. E ele coloca o medo como se fosse um grande parasita que vive na nossa mente. E que nós somos os guerreiros que precisamos lutar diariamente com esses parasitas. Nós precisamos ativar o modo de guerra mesmo, de declarar guerra contra a nossa mente, para nos livrarmos desses parasitas. Então, esse parasita que ele se refere aqui nesse livro, como as nossas crenças, nossos medos, ele é um monstro de várias cabeças e cada cabeça
é um de nossos medos. A gente precisa enfrentar e atacar um por um desses parasitas, desses medos que nos bloqueiam. É um processo lento, óbvio, não é da noite para o dia que tudo isso vai mudar. Cada vez que a gente enfrenta um de nossos medos, a gente está matando esse parasita na nossa mente. E a gente acaba ficando mais livre e é como se a gente não alimentasse eles mais, sabe? É como se cada vez que você cedesse ao medo, você alimentasse ainda mais esse parasita. O que é um parasita? É um ser que vive de outro ser e que suga a energia dele. Então, é como se os nossos pensamentos nos sugassem o tempo todo com essa energia ruim. E cada vez que você alimenta eles com mais energia ruim, com mais medo, ele cresce e ele continua ali. Então, quando você decide não alimentá-lo mais, ele vai chegar uma hora que ele vai morrer. E é aí que está o ponto, e é aí que a gente tem que chegar. É fazendo um pouco a cada dia e ir matando esse parasita todos os dias até que ele não exista mais. Uma das maneiras de matar esse parasita do medo é parar de alimentá-lo. Então, ele só vai sobreviver se você alimentá-lo diariamente. É como a gente já costuma fazer, né? É ter pensamentos de medo e alimentar todas as nossas crenças. A gente só está fazendo elas crescerem cada vez mais. Então, quando você se torna consciente do seu medo, de tudo aquilo que te impede de avançar, você tomou a consciência de que ele está ali e que todos os dias você vai ter que deixá-lo morrer, deixá-lo com fome. Não alimente mais o seu parasita do medo. Então, aqui esse livro ele traz um exemplo de como você pode eliminar essas crenças e firmar um novo compromisso com você mesmo, de novas crenças e novos pensamentos, para que o medo não domine mais a sua vida. Aqui ele chama de o sonho da segunda atenção, ou seja, um novo sonho. Você vai trocar os pensamentos de medo, os pensamentos antigos que te fazem infeliz, por novos pensamentos toda vez que você pensar em algo que te faça sentir medo. Aqui diz que o primeiro passo é tornar-se consciente. Então a gente precisa se tornar consciente do que nos traz o medo, em quais áreas da nossa vida a gente está deixando o medo dominar, quais as áreas que eu preciso matar esse parasita do medo. Então se torne consciente do que está acontecendo, qual a área que você sente que mais precisa de atenção e que o medo está realmente bloqueando tudo que você precisa fazer. Eu, por exemplo, o medo me bloqueou por muito tempo na questão da timidez e do julgamento das pessoas, o que elas vão dizer sobre mim, de não me achar competente o suficiente e sempre achar que alguém está fazendo melhor do que eu, aquilo que eu quero fazer, então eu não preciso fazer e não preciso mostrar. E é exatamente por isso que eu decidi gravar esse vídeo, porque eu tenho deixado as minhas redes sociais um pouco de lado a questão de entretenimento, engajamento no Instagram. E eu preciso eliminar esse medo, acabar com ele. Eu já fiz o primeiro passo, que é ter consciência de onde o medo está me levando, qual área que está mais forte em mim, e com certeza é nessa parte de redes sociais, principalmente Instagram, onde tem pessoas que me conhecem e que vão ver o que eu estou fazendo. E para mim é mais difícil, então é um desafio até mesmo para mim, conseguir eliminar esse medo e matar esse parasita do medo que me impede de produzir conteúdo lá e ser eu mesma, sem ligar muito para julgamentos e para o que as pessoas vão pensar de mim. Então, o primeiro passo é torne-se consciente do seu medo para que você consiga derrotá-lo e destruí-lo. Depois que você sabe o que você precisa mudar e qual a área que o medo mais bloqueia a sua vida, é hora de ir para o segundo passo. E aqui ele diz que depois que a gente desenvolve a consciência das nossas crenças que nos limitam, ele diz que a gente precisa fazer um inventário de tudo que a gente acredita, ou seja, tudo que a gente precisa para lutar contra as nossas crenças que vão surgindo na nossa mente. A gente vai ter que alterar esse medo que vai surgir na nossa mente por uma nova reprogramação. Então,
Ou seja, cada vez que essa crença antiga surgir na nossa mente, a gente já tem que estar preparado com um novo compromisso, uma nova reprogramação, para não deixar que a nossa mente alimente o nosso medo. Então aqui ele praticamente fala que a gente precisa ter primeiro consciência do medo, consciência do que nos faz, paralisar, do que está impedindo a gente agir em alguma área da nossa vida. Depois colocar até num papel mesmo, a crença, o obstáculo, o medo que está te impedindo e como você vai usar uma frase, um pensamento, para que quando esse pensamento vier, você vai destruí-lo com um novo pensamento, uma nova reprogramação. É basicamente isso. Quis trazer aqui para vocês essa simples ferramenta, mas que talvez vai te ajudar e pode mudar aí a sua percepção e te fazer avançar. E mentalidade é uma coisa importante, não só para a vida profissional, mas para todas as áreas da nossa vida, envolve toda a nossa vida. E eu decidi usar essa técnica para que eu consiga, melhorar mais nessa questão dos meus conteúdos, que é uma parte que me bloqueia muito por conta exatamente do medo, e que eu vou colocar em prática, e depois também eu posso voltar aqui e contar para vocês como eu tenho me saído, como está sendo para mim, me mostrar mais, colocar mais o meu rosto ali e não ter esse medo o tempo todo que não é de agora, esse medo é um medo muito grande já, que vem de anos e que me paralisa. O primeiro passo aí para que você consiga avançar é reconhecer esse medo e não tentar lutar contra ele. Não adianta a gente querer esconder, é bom a gente observar o que está acontecendo e encarar de frente. E aí é dar o primeiro passo, e mesmo que seja pequeno, a gente vai conseguir entrar em ação, e cada ação nossa é uma parte do medo que vai morrendo. Ele obviamente nunca vai deixar de existir, mas a gente precisa agir apesar do medo, né? É sobre isso que eu quero deixar claro aqui, é conseguir agir apesar do medo. É como enfrentar uma montanha russa. O medo sempre vai sobressair, mas é ir do mesmo jeito, apesar do medo e vencer esse desafio. Conheça o seu medo, lute contra ele, haja, porque mesmo que for pequeno, ele vai ele vai morrendo a cada dia dentro de você e a coragem e a ação vai se sobressair. E é assim que eu vou fazer também. Eu vou agir, mesmo que pequeno, mas com essas pequenas atitudes eu vou estar matando todos esses parasitas. E quando a gente começa a se mover, o medo começa a diminuir. É por isso que a gente precisa agir. Outra dica também eu tenho para passar é transforme o medo em combustível e em foco para o que você quer fazer, tá? Então, se você tem muito medo de gravar vídeo ou você tem muito medo de apresentar em público, transforma esse medo em um foco, em um combustível para você se tornar uma pessoa melhor, para você estudar sobre isso, para você treinar, para você se desenvolver nessa área. E isso vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida também. E por fim, a última dica que eu quero dar aqui para vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, é que muita gente tem medo de fazer alguma coisa sozinho. E eu sei, porque eu também me sinto um pouco desconfortável ainda, e eu ainda não tenho 100% essa questão de me libertar e conseguir fazer as coisas sozinha, mas a gente precisa se sujeitar a certas coisas para ir vencendo. Como, por exemplo, sair sozinha é uma coisa muito. Parece uma coisa boba, mas que tem um significado enorme. E quando a gente vence, a gente tá pronto para outro, porque a gente viu que não é um bicho de sete cabeças. Então, são esses pequenos desafios também que nos vão fazendo mais fortes e fazendo vencer. E eu espero que você pratique a coragem diariamente na sua vida, porque a gente precisa agir realmente apesar do medo. Não deixe que o medo vença e nem que ele se sobressaia, porque eu tenho certeza que você vai experimentar grandes coisas e novas experiências na sua vida. E por fim, eu quero te lembrar que coragem não é ausência de medo. Você apenas precisa ser maior do que ele.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele possa fazer a diferença na sua vida, te ajudar em alguma área que você tanto precisa mudar. Então, curte esse vídeo para me ajudar, compartilha com quem precisa saber e deixa aqui nos comentários qual é o medo que você vai vencer. Um beijo e até o próximo vídeo.